Meu nome é Valério Arcari e eu fui professor na nossa instituição, antiga Escola Técnica Federal, depois Centro Federal de Educação Tecnológica, entre 1988 e 2014, o que foi um intervalo importante da minha vida. Eu participei do concurso de 88, que foi o primeiro já no contexto da etapa aberta após a ditadura, quando se regulamentou a necessidade da realização de concursos públicos, e já fui contratado nas condições do regime jurídico único, que está em vigor até hoje, embora agora seriamente ameaçado. Eu sou da área da história e fui durante toda a minha vida profissional, portanto há quase 4 décadas, um pesquisador na área da história. O meu campo de concentração é a história das lutas sociais, história das revoluções, e a minha experiência no Instituto Federal, portanto, passei por muitas fases. Essencialmente, os institutos federais, eles são o desenvolvimento histórico de uma instituição que era a coluna vertebral do ensino público técnico e tecnológico no Brasil. A rigor, o ensino técnico do Brasil, em toda a primeira grande fase do processo de industrialização entre 1930 e 1980, ele foi extremamente precário e esteve essencialmente articulado com as entidades patronais e com o sistema ES. E as antigas escolas de aprendizes e de artífices, como a nossa, que remonta ao início do século XX, a nossa é uma das escolas mais antigas, elas eram instituições que foram mudando o seu perfil, foram se adaptando aos períodos históricos, e houve uma longa fase histórica nas quais as antigas escolas técnicas federais, de fato, focaram em oferecer o melhor ensino médio público em todas as principais capitais brasileiras. E, a rigor, este modelo ficou essencialmente intacto até o final do governo Sarney. Foi só após 94, com a eleição de Fernando Henrique, acentuadamente no segundo mandato de Fernando Henrique com Paulo Renato, que surgiu um primeiro projeto de reformulação da rede, muito inspirado no chamado modelo do Canadá. E esse projeto, ele tinha como principal ambição atrair grande quantidade de estudantes das escolas públicas estaduais de ensino médio para complementarem uma formação técnica dentro das escolas técnicas federais. E esse projeto, por variadas circunstâncias, ele fracassou, e de fato aquilo que avançou nesse intervalo histórico entre 94 e 2004, durante uma década, foi a cefetização. E a cefetização passou essencialmente pela mimetização da experiência do Paraná e pela abertura de cursos tecnológicos pós-secundários, já de nível superior, e a abertura também de algumas licenciaturas. Como eu me localizei neste processo? Quando eu entrei na Escola Técnica Federal, no concurso de 88, eu era um homem de 32 anos,
que tinha, ao mesmo tempo que eu tinha desenvolvido uma experiência educacional. Eu entrei na faculdade em Paris, depois estudei em Lisboa e só completei os meus estudos em São Paulo. Eu tinha uma história de militância na luta contra a ditadura militar. Então, em 88, quando eu entrei no Instituto, eu já era membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e era membro da Executiva Nacional do PT. E, evidentemente, foi um pouco uma circunstância excepcional. Porque a maioria dos meus colegas não compreendiam muito bem porque que um membro da Executiva Nacional do PT estava prestando concurso e dando aula na Escola Técnica Federal. Então, havia uma certa incompreensão por que eu insistia em trabalhar e não me dedicava profissionalmente à política. Evidentemente, a ampla maioria dos membros da Executiva eram todos profissionais, eram todos políticos profissionais. Não era o meu caso. Eu tinha feito uma opção por ter a militância fundamentalmente como uma doação, como uma entrega. E, portanto, eu considerava vital manter a minha independência e, portanto, a luta pela sobrevivência garantida por o meu trabalho profissional. E, profissionalmente, o que eu era essencialmente era um professor de história. Então, eu participei das lutas pela democratização dentro da Escola Técnica Federal. E o que, evidentemente, esteve na raiz de muitos conflitos dentro da instituição. Como todo organismo social, a micropolítica ocupa um grande lugar e a luta pelo poder consome muita energia. Mas eu nunca me candidatei a absolutamente nenhum cargo. O único cargo que eu tive foi o de coordenador de área e foi por um breve período, intervalo de 1 ano aproximadamente, um mandato pequeno. E eu penso que nessa história existiram alguns momentos marcantes. Acho que um momento marcante foi entre 98 e 99, quando eu ganhei uma licença de 6 meses, que foi muito pequenininha, mas que foi muito preciosa para eu poder terminar o doutorado, que eu defendi em novembro de 2000. Então, esse foi um momento marcante, quando eu pude completar o meu doutorado. Nessa época eu já tinha mais de 20 anos de experiência de sala de aula. Outra experiência marcante, creio que foi ter participado da abertura das licenciaturas e dos cursos superiores dentro da instituição. Eu acredito que ao longo dessas décadas, participando de tantas lutas políticas e sociais exteriores à instituição e lutas internas à instituição, inevitavelmente eu ganhei amigos e adversários, mas procurei sempre tratar os adversários com educação e respeito e os amigos com lealdade. E, portanto, eu guardo do Instituto Federal uma memória doce. O que não quer dizer que não existiram as amargas, existiram as amargas. Houve períodos em que nós tivemos que lutar pela defesa do ensino público em condições muito, muito difíceis, em que o aumento da jornada de trabalho, do número de aulas em sala de aula, o volume das disciplinas, o número de planos de ensino, enfim, houve momentos em que a vida ficou áspera, a vida ficou amarga, ficou dura e evidentemente, quando isso acontece, todos nós endurecemos também, e eu provavelmente também endureci. Mas eu prefiro pensar que o Instituto Federal de hoje ele é um centro de educação melhor do que ele era quando eu cheguei aqui em 1988, que nós oferecemos um serviço à juventude do qual nós podemos nos orgulhar e portanto, eu sou um
um filho do Instituto Federal e tenho orgulho de o dizer.